mas a gente tem que dividir essa responsabilidade com o paciente, né? Sim. Porque, na verdade, aconteceu recidivou, você vai para sua casa, você vai dormir, você vai ficar com aquilo na cabeça, mas não é em você que está doente. Então, o paciente tem que entender que, independente de quem ele procure, o cuidado da coluna dele, o cuidado pós-operatório tem que ser dele. A gente está aqui para orientar, né, o que ele vai fazer. Consulta, no geral, também é uma consultoria que a gente faz na saúde da pessoa, né? Então, eu hoje, cada vez mais, Herbert, assim, a gente vai conhecendo mais os outros lados de todas as doenças, né? O lado que dá certo, que é a grande maioria, e as complicações que acontecem. Então, a gente aprende mais nos erros, né? Como tudo na vida. Na medicina, a gente aprende muito mais com o que não deu certo do que deu certo, né? Você aprende muito mais quando você não opera do que quando você opera. Pois é. E quanto mais se opera, estatisticamente, mais as complicações aparecem por questões numéricas, né? Isso aí faz a gente refletir e mudar, né? Então, quantas vezes a gente mesmo discute... Na verdade, em médico, entre nós só discutimos os casos que deu ruim. Ninguém vai falar assim, eu fiz um hernia 5... É igual... A única coisa que... Você só mostra coisa boa no congresso, né? Só no congresso. Mas no congresso é só nego que fez certo lá. Ou o grupo do WhatsApp quer se mostrar, né? E fala, eu fiz isso. Então, tipo assim, na verdade, a realidade não é essa, né? A gente vê bastante... E a discussão entre... médicos que são mais amigos, assim, exatamente essa. Você não vê o cara falando assim, a hérnia boa de você vender. Por exemplo, eu já fiz hérnia que é 10 minutos. Entendeu? Você vai entrar lá com a câmera, 10 minutos, você tira a hérnia, pronto, é uma cirurgia de 10 minutos. Mas ninguém fala uma que complicou, que ficou 4 horas lá em campo, porque estava difícil de fazer, entendeu? Que teve que converter. Entendeu? Então, esse é o grande problema, assim. E você tem que jogar essa real pro paciente, né? Isso é uma coisa boa de se falar pro paciente, né? Que do mesmo jeito que a cirurgia aberta, que a cirurgia por videolaparoscopia, né? Do vídeo, a cirurgia da coluna é exatamente a mesma coisa. Você vai entrar por vídeo, se tiver qualquer dificuldade, você vai ter que converter. A ideia das pessoas é que, sendo por vídeo, eu tô livre de complicações, né? Vai dar tudo certo, se fosse aberto, a chance de dar errado é maior. Isso não é uma relação direta. Não é uma relação direta, né? Eu até acho que a microcirurgia, em termos de complicações diretas como a endoscopia, dependendo da experiência do cirurgião, você tem complicações. É que, na verdade, a endoscopia, sim, a endoscopia está começando, né? Então, você vê muita gente engatinhando ainda na endoscopia. E tem profissional que tem o bom senso de entender que ainda não está pronto, e já tem cara que é, como diz, mais corajoso, né? E aí, esse geralmente ele pena um pouco mais aí na trajetória, né? Mas faz parte, e o importante é o paciente estar ciente do que ele tem, as possíveis tratamentos, e que a responsabilidade, na verdade, é dele, né? Porque o resto, todo mundo vai esperar, vai para casa, ou vai fazer tratamento clínico, vai para casa, e quem fica com a dor é o paciente. Então, o paciente tem que colocar na cabeça que é ele que vai ter que mudar. Se ele não mudar... mas o que eu vejo é o seguinte... Tem paciente que eu estou preferindo passar, Danilo. Sim. O paciente que você fala, explica, o paciente não consegue compreender exatamente esse detalhe, sabe? Que o paciente vai lá querendo, igual você falou, quer a consulta, uma chavinha ali. Infelizmente, a gente não é mágico, né? Tudo tem um porquê de estar acontecendo, e ele tem um porquê de onde ele vai chegar. Quando a gente está numa pior, né? Qualquer coisa na vida, a gente jura, não, eu vou mudar. Na hora, depois disso aqui, eu vou mudar. Na hora que a gente está ruim, né? A gente faz promessas absolutas, né, que vai mudar. Eu vejo muito isso. A pessoa chega lá, não, doutor, depois dessa cirurgia agora, nunca mais quero passar por isso, a dor foi horrível, agora eu vou fazer tudo certinho e vou mudar. Então essa iniciativa não dura 6 meses, não dura fisioterapia. Não dura, porque se ele durar 6 meses, ele entra no prumo, entendeu? Na verdade, a cabeça da gente é treinada muito na rotina, né? Então, se você consegue fazer uma rotina bem feita, você vai continuar a fazer os 6 meses, 1 ano. E é o que eu falo pro paciente, assim, principalmente às vezes a gente opera paciente novo, né, cara, abaixo dos 40 anos, eu falo,
liga o sinal de alerta daqui até você estiver dentro do caixão, porque o dia que você descuidar, você vai ter problema na coluna de novo. Né? Qual foi o paciente mais novo que você já operou? Cara, eu de hérnia, acho... né? Há 20 e poucos anos já, eu já fiz já. 22, eu acho, 23. Tive uma menina de 13. É. 13. Eu acompanhei na época da residência, o meu chefe fez uma também, mas era nova, assim, 14 anos, mais ou menos. Assim, mas, graças a Deus, não veio para mim, não. Entendeu? 13 anos. Não tem idade, lógico, né? O disco vai envelhecendo mais Sim. ao longo do tempo, Sim. né? Acho que após 50 anos, 40, 50 anos fica mais frequente, né? Mais jovem, idoso, qualquer idade, né? A hernia de disco pega qualquer um, né? Pega qualquer um. Dependendo da estripulia que o colega fazer, ele vai cair na mesa antes, né? Assim, ele vai ser premiado antes, né? Às vezes eu brinco assim, eu falo assim, tem gente que nasce com sorte e ganha na Mega Sena. Você ganhou uma hernia de disco aí nas costas, né? Mas é estatística também, né? Aquilo que a gente falou. Então, mas foi 20 e poucos anos, né? Acho que 22, 23, assim, foi o mais novo, né? Mas é aquilo que eu te falei, esse paciente, ele tem obrigatoriamente que conscientizar que se não mudar o fator ambiental, ele vai ter grande prejuízo ao longo da vida. Porque o disco, igual você falou, o disco já está doente, né? Então, é aquilo, começa a dor na perna, você vai lá e opera. Melhorou a dor na perna, mas o disco está doente. Então, logo vai vir o quê? Vai vir a lombalgia. Aí vem lombalgia. O disco vai degenerar mais, vai diminuir espaço, vai dar instabilidade, vai dar estenose. Aí já não funciona mais a endoscopia, você tem que passar por cirurgia grande. Aí cirurgia grande já mexe, né? Mais ainda. Aí esse paciente cada vez ele vai se enrolando mais. Então ele tem que, aquilo que eu falei assim, se puder ficar alguma coisa, assim, cuidar, o paciente mesmo entender que ele que tem que cuidar da coluna dele, entendeu? Mas isso uma boa fisioterapia, um bom pilates, né? Um bom RPG ajuda muito, né? Assim, eu gosto até de dar um exemplo pros meus pacientes, falo assim, é difícil às vezes você pega, mas assim, numa incidência bem menor que paciente com sobrepeso, né? Os pacientes que são mais fortes, né? Porque você não vê ninguém andando assim para baixo, né? Todo mundo com postura reta, porque a própria atividade muscular faz isso com o cara, né? Sim. Então, postura é muito importante, o jeito de sentar, né? Atividade, aquele paciente que senta e escorrega na cadeira assim, isso é que a gente fala, né? Senta com a bunda ou senta com as costas, né? Começar a sentar em cima da bunda mesmo, deixar a coluna sempre reta, é o que ele vai fazer ao longo do tempo aí para poder ajudar ele, né? Eu acho assim, tem muitas famílias, né, que tem vários históricos de hérnia da mesma família, né? Eu tenho vários relatos de casos que eu já operei, irmãos, muito comum. Pai e filho, várias pessoas da mesma família. Nós temos, entre as origens da hérnia, algumas condições genéticas que predispõem um risco maior, né? Mas isso não dá para mudar, né? Então, o que a gente tem de genética não dá para mudar. Tem que mudar é fator mental, né? É aquilo que ajuda a piorar, né? Agora, 70% da população obesa ou sobrepeso e 70% da população sedentária e 200% da população com o celular na mão, o futuro de hérnia de disco não é um dos melhores, né? Cara, assim, aquilo, o paciente... E, na verdade, o paciente fica questionando, ele fala assim, mas se o senhor ensina a tratar, na verdade, o senhor está tirando dinheiro do senhor ao longo do tempo, né? Porque vai chegar menos paciente. Na verdade, não é esse o objetivo da nossa profissão, né? Acho que o dinheiro vai vir... Mas o objetivo é educar o paciente a que ele vai ter que ter uma qualidade de vida. E hoje a vida não cobra, né? Que a gente estava falando da chavinha liga e desliga. O paciente, ele está com problema desde os 20 anos de idade. Aí passou no seu consultório aos 40. Cara, você fez 20 anos, você judiou. A vida vai te cobrar isso lá. Sim. Mesma coisa que o cara fuma. Ele fuma lá desde os 10 anos de idade dele, 15 anos de idade. A vida vai cobrar isso dele lá na frente, né? E o problema da coluna é exatamente igual. Então, assim, essa estatística, né, de sedentarismo, sobrepeso, obesidade, isso aí tem que ser... E é um problema social, né? Isso não é um problema de saúde pública e que vai ter que ser trabalhado
por todo mundo, né? Os estudos vêm mostrando cada vez mais que reabilitar atividade física é o caminho, mas isso passa uma responsabilidade nossa, viu, Herbert? Porque eu já tive paciente que já operou com outros colegas há muito tempo e depois recidivou, piorou alguma coisa, e dizem que nunca tiveram uma instrução. Tipo assim, voltaram no médico, o médico falou, tá tudo bem, o médico virou para ele, bateu nas costas e falou, vida que segue. Então é uma responsabilidade nossa, eu faço, você faz, de chegar pro doente e falar, olha, senta aqui. Agora tem uma outra história aqui que você precisa contingenciar, que você precisa se comprometer, você precisa se envolver. E eu acho que isso que a gente está falando, que eu estou falando desde o começo, que assim, colocar o paciente à parte do problema dele com a responsabilidade dele passa por isso, entendeu? Ele entender que assim, cirurgia que foi feita, ou tratamento que foi feito, não para depois que você sai do consultório, entendeu? Isso aí é um negócio que você vai ter que levar ao longo da vida. O dia que você parar, muito provavelmente, você vai voltar de novo a... Na verdade, mesmo que ele mude a rotina, mesmo tudo, os riscos continuam lá. Eu tenho paciente que fala assim, pô, doutor, eu fiz tudo que o senhor pediu, faço pilates, fortaleço, emagreci, sou ativo, corrigi postura. E mesmo assim, depois de 3, 4 anos, 5 anos, sei lá, a hérnia voltou ou recidivou uma outra hérnia. Eu até falo para ele, se eu não tivesse feito nada disso, você já tinha voltado essa conversa estaria depois de 5 meses, né? Então, o fato de se cuidar não te blinda totalmente de nada, mas realmente te preserva. Te preserva, né? Te ajuda, né? Porque todo mundo quer chegar aos 80 anos, né? 90, 100 anos, etc. e tal. Quer chegar bem, né? Mas quer chegar bem, né? Não tem como você plantar a árvore e achar que ela vai dar um puta fruto e você não cuidar dela, não regar ela, não adubar ela, etc. e tal. Exatamente. Né? Coluna é cuidados clínicos coluna é o tempo constantes, inteiro. né? Coluna você tem que ter todo dia. Acho que a gente está muito no mundo do físico, né? O cara se olha muito no espelho e vê o físico. Mas antes do físico, a galera tem que começar a se atentar mais para a saúde, né? A gente estava até conversando isso agora com um colega exatamente falando isso, que o paciente nunca se cuidou. Vai chegar agora, vai ter problema, entendeu? E aí o problema vai ser resolvido de que jeito? Não adianta, não é um simples procedimento ou alguma coisa que vai trazer. Você pode ir lá e operar o paciente com a melhor técnica, com a perfeição do melhor cirurgião do mundo. Se esse paciente ele não cuidar, ele vai ter de novo mais dor de cabeça. Hein? E vai, né? E vai. E vai. E vai. Sempre vai. Bom, se a gente não andasse de 2 pernas, a gente não tinha tanta hérnia de disco, né? Né? Se bem que minha cachorrinha agora tava com o ortopedista, hérnia, né? O veterinário que é ortopedista falou que é problema de coluna. Ela tá meio travadinha lá. Eu não botei ela na ressonância ainda, mas às vezes se a gente estivesse andando, se fosse quadrúpede, ainda estaria tendo algumas dificuldades ainda. Pouco menos. Talvez menos, né? Pouco menos, né? Talvez menos, né? Mas faz parte. Maravilha. Herbert, endoscopia é o futuro da cirurgia, acho que em todas as especialidades. Da coluna veio para dominar também, né? Agora eu acho que além de hérnia de disco, o pessoal está desenvolvendo artrodese, está começando a ampliar mais, né, as doenças tratadas. O pessoal hoje está começando a fazer fusão por via endoscópica, né? Mas é assim, um material que é muito caro ainda para a realidade brasileira, então se consegue aplicar pouco aqui ainda, né? E tá no começo, né? O que a gente consegue falar é que tá no começo. Eu operei um colega algum tempo atrás e ele falou dessa possibilidade. Eu falei assim, ó, eu realmente não tenho experiência e o que eu vejo assim é que tem pouca gente no Brasil que tenha experiência com isso, porque realmente é uma técnica muito limitada a poucos casos, assim, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Mas está evoluindo. Do mesmo jeito, acho que do jeito que a endoscopia evoluiu nos últimos 10 anos aí, eu acho que isso vai evoluir também, vai ser uma realidade. Na verdade, se você for pensar da parte da cirurgia em si, em qualquer área, quanto mais minimamente invasivo for, né, mais chance hoje dessa técnica deslanchar, né? Então, você pega... Tinham-se as vídeos, agora colocaram o robô, por exemplo, para fazer videolaparoscopia, né, o tórax.
Então, assim, exatamente para tentar minimizar ainda mais essa manipulação. Você resolver a doença sem mexer com o que está bom. Sem mexer com o que está bom. Então, assim, eu acho que parte da coluna também tem muito a evoluir, né? Eles estão começando a falar hoje em robô, né? Já tem aí alguns hospitais que tem robô para... O braço robótico com parafuso. Braço robótico que, assim... Mas é aquilo que eu falei, tá desenvolvendo, tá... Mas, cara, pode ser que eu mude daqui a alguns anos, mas para mim a artrodese... Você tem que ter área de contato, você tem que ter... tanto que eu já fiz muito mais via posterior e tal, e hoje com as vias anteriores, você tendo aquela área de contato, aquelas coisas, você vendo os controles depois, né? Agora, por endoscópio, você vai colocar lá um trift, um cage, com cara de contato. Isso eu fico pensando, porque, por exemplo, a gente já teve tanta complicação com o TLIF, né, cara? Tipo... quantos eu já tirei? Taxa de fusão baixa. E assim mesmo, assim, não é porque você não tira disso. Não, fazendo uma boa curetagem, deixando o platô exposto, colocando enxerto ósseo, o paciente ainda, principalmente o paciente idoso, sai com pseudartrose ainda. Porque você imagina um espaço grande, você vai lá e coloca um queixo pequeno, realmente a superfície de contato é muito pequena, né? Agora você vai lá e coloca um alívio, superfície de contato grande, a tendência da gente é achar que a taxa de fusão é maior, né? E considerando o que a gente precisa, a artrodese é a fusão. Né, então, assim, eu fico com um entendimento, assim, pode ser que eu mude isso, né? Ou alguma coisa na tecnologia de bioindução, alguma coisa lá, sei lá, o que pode mudar, né? Mas a respeito... Eles têm aprofundado um pouco nisso, eu acho que já está na segunda geração desses cases já por vir endoscópico, se eu não estiver enganado, posso estar falando... Mas ainda também não tem esse convencimento de que isso aí vai ser o futuro da cirurgia de fusão da coluna, não. Na medicina futurística, talvez eu sou mais propenso a acreditar em tirar a hérnia, injetar umas células-tronco lá na... E já tem, né? Já tem estudos desse sentido, né? Já tem. O pessoal está fazendo medicina regenerativa tem dado um pulo agora, né? Medicina regenerativa tem usado bastante isso, né? O pessoal aplicava bastante coisa no joelho, quadril. Plasma rico em plaqueta, né? Tá indo para a coluna também, né? Tá aí. Células embrionárias. Mas também aquilo tudo é novo, né? Tudo é novo. Eu acho que medicina... principalmente nessa área, vai evoluir muito, né? Sim. Se você parar para pensar, a cirurgia da coluna ficou estagnada por alguns anos aí, né? Não apareceu nada. Mesma coisa o tratamento da dor, né? Então, antes, o tratamento da dor ficou quantos anos sem surgir? Surgia de laboratório, mas era assim, pegava o que a gente já conhecia e misturava um pouquinho de um pouquinho e lançava uma marca nova lá e cobrava alta. Na verdade, lançamento de droga nova... Canabidiol. Só. Excetuando ele, mas você vai ter misturas de remédios que já existem há décadas, tempo, né? Então, assim, o que veio, né? Tanto que o canabidiol veio para tratar dor crônica e está sendo muito difundido. Eu acho que é uma droga que vai fazer muito sucesso. Já está fazendo muito sucesso, porque realmente é boa, tem resultado clínico, resultado científico para isso. Mas é o canabidiol, porque todo mundo que tratava dor, tinha os pacientes com dor crônica, doutor, já tomei... De tudo, pregabalina, gabapentina, duloxetina, tudo que você pensar em tina aí já tomou e não resolveu nada, ou ainda estava com dor. Mas eu vejo um ganho grande na medicina regenerativa, né? Medicina regenerativa articular, eu acho que isso é uma área que, assim, você pensando numa medicina mais biológica, mais molecular, uma medicina assim mais de raiz, da questão do problema, eu acho que isso aí a tendência é a gente ter... A medicina progride rápido, né? Os pacientes sempre chegam no consultório, doutor, não apareceu nada novo aí para tomar, tal, né? E às vezes essa informação até traga pelo próprio paciente, né? Doutor, você já viu tal coisa? Falei, não, mas eu vou dar uma estudada. Dar uma pesquisada, mas eu acho que talvez é um caminho, né? Sim. As técnicas cirúrgicas têm melhorado, os materiais melhoraram, né? Você nunca fez, mas eu já coloquei ácido, Hartfield, coisas para amarrar com fio de aço, entendeu? Cheguei a fazer isso. Fazer amarrilho, né? Amarrilho e tal. Não, graças a Deus eu vim depois. Eu cheguei, quando eu terminei a residência,
você ter uma ideia, né? Isso em 2005. O parafuso pedicular, que hoje é uma banalização, assim, era quase uma novidade. Era chefes e R5 que mexiam com isso e tal. Então, assim, pra você ter uma ideia como a coisa hoje... vem progredindo, como o residente hoje está saindo fazendo endoscopia, né? Você aprendeu um pouco, não existia isso quando eu aprendi meu treinamento, tive que vir aprender agora, e o residente já está saindo fazendo, né? Então, evidentemente que a medicina progride, né? Sim. E o médico tem que progredindo junto, né? O que a gente faz, né? Tem que ir junto, né? Que você não para de estudar nunca, né? O dia que você parar, você... Ficou para trás, né? Ficou para trás. Mas é isso, Danilão. Fechou? Fechou. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos às ordens aí. Eu te agradecer por todos os apoios que você me dá lá. Vai lá nos ajudar, a gente faz uma parceria legal. E obrigado pela vinda aí, né? Divulgar a informação é o trabalho do médico também, né? Eu nos meus canais lá, eu às vezes apareço fingindo que eu corro, fingindo que eu faço algo, fingindo... Correr 40 quilômetros, correr uma dessa aí eu não ando mais nunca na vida. Eu dou umas fingidas porque, na verdade, eu tento viver também aquilo que eu acredito, né? Quando eu falo, gente, né? Sim, Você também agora está se debandando um pouco para os cuidados. Você tem que, principalmente física, por esse problema, não dá para você ter um cirurgião de coluna que tenha problema na coluna, né? Pois ou que não se cuide, né? Ou que não se cuide, né? E assim, igual a gente está falando, mesmo se cuidando você pode ter, né? Mas você tem que sentir na pele ali o que você vai passar para o seu paciente, né? Eu acho que é o principal ali. E acho que divulgar informação, esses bate-papos, as pessoas escutam, ouvem, ajuda. Eu já teve muito paciente, viu, Herbert, que foi no consultório um dia e falou, nossa, doutor, eu ouvi o que o senhor disse, uma coisa lá na internet, peguei, comecei a fazer, orientei, mudei e transformou. Então, conhecimento e informação tem que ser difundido. Isso agrega para todo mundo. Extremamente importante. E o médico hoje, cada vez mais, ele faz consultoria. A consulta é uma orientação. Sim. Às vezes o médico pode não te dar uma receita, mas ele pode te dar várias orientações. Isso é mais valioso, às vezes, do que a receita do remédio. Sim. Né? E hoje eu percebo que quando você começa a falar mais, a aparecer mais, vem muita gente exatamente para tirar essas dúvidas, né? Para tirar, eu fui sedentário, quero começar, o que você me indica? Então, às vezes aquele que assim, doutor, eu quero começar, mas tem uma dor, queria que o senhor visse se não tem problema, o que é tal. Então isso é justo, né? Show. Sempre tá bem orientado é a melhor coisa. Vamos voltar mais para frente. Vamos voltar aí, vamos... Conversar aí dos problemas que a gente enfrenta do dia a dia. Sim, esse aí dá umas 3 aulas umas 3 horas de conversa. Valeu aí, obrigado. Valeu, Danilão. Abraço. Abraço, velho. Obrigado.